Olá, eu quero deixar aqui uma boa noite, a graça e a paz de Cristo Jesus a todos os membros da Segunda Igreja Batista em Gramacho e a você que nos acompanha através das mídias sociais, do canal de nossa igreja. Você é bem-vindo a esse lugar e eu espero que essa Páscoa tenha sido uma Páscoa totalmente diferente e transformadora para a sua vida, como a vida da sua família. Nós estamos vivendo um tempo diferente de tudo aquilo que nós já vivemos. E esse tempo nós estaremos fazendo cantata, encenações, coreografia, trabalho com criança. Mas o que nós deparamos nesse momento é um período que as pessoas estão em casa, cuidando da sua vida, e nós queremos aqui deixar a nossa solidariedade a esse período de pandemia que atinge o mundo e o Brasil, a todos os médicos, a todos os enfermeiros, a toda a equipe de limpeza, a todos aqueles que estão nos hospitais nesse momento, nesse período de Páscoa, ajudando e cuidando de gente, ajudando e cuidando de pessoas para que as suas vidas sejam preservadas. Nós não podemos deixar dessa noite de estarmos meditando na palavra de Deus. Eu convido você, junto com sua família, junto com as pessoas que estão com você em sua casa, que você se reúne em volta da mesa, tente conectar o celular, entrar pela internet, colocar na sua televisão, que nós estaremos celebrando nesta noite esse momento de pensar sobre a Páscoa, ou seja, a sombra da cruz, há momentos em que Jesus estaria próximo de ser crucificado. E quais são os seus ensinamentos que ele deixou para nós? João capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 8, nos diz assim a palavra de Deus. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E estava sendo servido o jantar, e o diabo havia introduzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. E depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. E chegando-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? E Jesus respondeu: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderás. E disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Que Deus assim nos abençoe com a sua palavra. Quando nós começamos a pensar um pouco sobre alguns dias e horas da crucificação de Jesus, quais foram os seus ensinamentos que ele deixou para os seus discípulos e deixou para todos nós temos muito que aprender com esse texto. Eu quero apenas abordar 3 lições em que o nosso Mestre Jesus, diante desse quadro em que ele lava os pés dos seus discípulos, ele ensina a todos nós. Jesus sabia que a sua hora havia chegado. Ele sabia que a cruz, o tormento, a dor, o sofrimento estava próximo. Jesus sabia que o orgulho humano, a vaidade humana, havia levantado calúnias e defamações sobre o seu ministério. Ele cumpriu de forma completa a agenda do céu. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, desde o seu nascimento, ao ser anunciado pelo anjo a Maria. Jesus tinha uma missão a cumprir e tinha um ministério a viver. O que nós podemos entender é que Jerusalém estava com as suas ruas cheias, as cidades estavam preparadas para imolar o cordeiro, já estavam próximo da festa da Páscoa, e o tempo em que Jesus está com seus discípulos, ele passa uma das lições mais belas e mais importantes para a nossa vida cristã. Nós podemos aprender com esse texto, o qual acabamos de ler, sobre o ensinamento que Jesus deixa aos seus discípulos. E eu quero que você, à luz dessa palavra, à luz dessa reflexão, você em sua casa, nesse tempo de Páscoa, um tempo completamente diferente de tudo aquilo que nós já vivemos, templos fechados, igrejas fechadas, líderes impedidos de reunir o povo, as pessoas dentro de sua casa. É um tempo de nós pensarmos a nossa limitação, pensarmos a nossa fragilidade e pensarmos também a nossa dependência a esse Deus que nós servimos. Então eu quero compartilhar com você nessa noite a primeira lição que Jesus nos ensina, é sobre o seu amor incondicional ao seu povo. O texto no capítulo 13, versículo 1, diz o seguinte: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
E aí nós podemos entender nesse primeiro ponto que a cruz, ela não foi um acidente na vida de Jesus. A cruz não foi algo preparado ou planejado pelos líderes religiosos da época. A cruz não foi algo que foi colocado por Pilatos, por aqueles que gritavam crucificam, crucificam, pela crueldade do chicote do soldado, pela coroa que colocaram em sua cabeça. Nós vamos entender nessa mensagem, a despeito desse sofrimento da cruz, esse sofrimento que massacrou a sua carne, que tirou a sua vida, nós vamos ver que havia um projeto e um propósito para tudo isso. O amor de Deus para com o seu povo. O texto ele é bem claro que ele diz, amou-os até o fim. Porque o seu dia estava chegando, o seu tempo estava próximo, mas o seu amor foi simplesmente imensurável, foi simplesmente um amor incompreensível, um amor que talvez nenhuma caneta, nenhum pregador possa demonstrar, o amor de um Deus que se faz carne, habita entre nós e veio para buscar e salvar o que se havia perdido, um amor que fez o sofrimento, a humilhação, o castigo, o chicote, a coroa de espinho, carregar sobre os seus ombros o madeiro, tudo isso porque Ele o amou até o fim. Em todo o ministério de Jesus, Jesus teve oportunidade de ter saído da cruz, de ter deixado a cruz, de ter fugido do seu ministério. Nós vemos que o diabo tentou seduzi-lo, nós vemos que os próprios discípulos ou aqueles que estavam com ele o traiu, o abandonaram, no momento mais difícil da sua vida, o qual ele se viu sozinho, mas o texto vai dizer que ele os amou até o fim. Ele amou os principais dos pecadores, ele amou com ousadia, com amor, com graça, com misericórdia, e todos aqueles que o maltrataram, todos aqueles que o castigaram, ele ainda teve a coragem, a ousadia de demonstrar o seu amor, dizendo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O que nós aprendemos com a Páscoa é que o amor imensurável, um amor infinito de Deus por uma humanidade perdida, por uma humanidade ingrata e por uma humanidade que se afastava de Deus. O que nós aprendemos com a sombra da cruz e com dias próximos da cruz, nós vemos que há um perigo para nós cristãos, e esse é o segundo ponto, de vivermos uma religiosidade hipócrita no meio do povo. O que nós encontramos no versículo 2, 3, 18 e 19 é que Judas, ele tinha sido escolhido pelo próprio Cristo para estar no meio dos discípulos, e ele estava junto com Pedro, Tiago e João e os demais apóstolos. O que nós vemos é que Judas foi escolhido e depois de um período de oração. Nós observamos que Judas foi escolhido de acordo com a vontade de Deus, porque todas as coisas estão sob a sua vontade. Nós observamos que Judas esteve durante 3 anos no ministério de Jesus, vendo quem ele curou, o que ele falava, vendo a multiplicação dos pães e dos peixes, vendo ele perdoando pecados, vendo ele acolhendo a todos, levando uma mensagem de amor, de paz. O que nós podemos identificar nesse texto é que nesse momento em que Jesus lava os pés dos discípulos, Judas está no meio dele. Judas nos mostra o quão longe o homem pode estar na sua fé. Judas estava com os discípulos, mas não faziam parte dos discípulos, porque o seu coração não estava na missão. O seu coração não estava na obra, o seu coração não estava nos projetos. Judas estava com outros interesses, interesses gananciosos, interesses mesquinhos, interesses simplesmente individuais. Judas queria poder, Judas buscou as moedas para atrair o seu mestre. Durante todo esse projeto nós podemos ver que ele participou de um grupo dos 12 e ele também teve junto com os 70, os que foram enviados para pregar a mensagem. Nós observamos em Judas que ele tapou os ouvidos para ouvir a mensagem, mas ele estava junto com os seus discípulos. Tudo aquilo que Jesus havia feito, havia programado, havia realizado, não fez nenhum sentido na vida de Judas. Judas nos adverte sobre a necessidade de sondarmos os nossos corações. Qual é a sua intenção ao estar na casa de Deus? Qual é a sua intenção ao ministrar a palavra de Deus? Qual é a sua intenção a servir a Jesus? O que a Páscoa nos mostra é que precisamos ter atenção e precisamos sondar o nosso coração para entender qual é realmente as nossas intenções. Judas, ele simplesmente deixou seduzir pelo dinheiro.
Judas deixou-se seduzir pelo poder. Judas deixou e estava com eles, mas não fazia parte do grupo. Judas é um alerta para nós, sobre o perfeito conhecimento de Cristo. Há muitos que talvez estão seguindo a multidão, mas ainda não passaram pela real transformação. Não passaram pela real transformação na sua vida de fé e na sua vida de esperança. Judas nos ensina que precisamos conhecer bem o nosso coração e por que nós estamos vivendo essa obra cristã. Terceira lição que Jesus nos ensina próximo da sua crucificação, próximo da festa da Páscoa. Ele nos ensina que o privilégio não implica em orgulho, mas em humildade. No versículo 3 ao versículo 5, nós vamos ver que Jesus, ele simplesmente pega uma bacia com água, se enrola numa toalha e tem o propósito de simplesmente lavar os pés dos seus discípulos. Jesus sabia quem ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus. Jesus sabia que ele tinha vindo do Pai e ele estava no meio de um mundo, um Deus que se fez homem e habitou entre nós, um Deus que criou o universo, que sustenta o universo, e antes de todas as coisas surgirem, ele já existia, um Deus que viu a formação do mundo e do homem, um Cristo que de todas as coisas existirem, ele estava com o Pai, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era o Deus eterno, ele era o Rei dos Reis, ele era o Senhor dos Senhores, ele era o Filho do Altíssimo, ele seria o Salvador do mundo, ele seria aquele que era o Cordeiro de Deus, ele seria aquele que simplesmente envergonharia o inimigo. Mas apesar de todas essas coisas, a sua humildade levou ao Criador do universo a lavar os pés dos seus discípulos. Era costume lavar os pés das pessoas quando entrassem numa casa, devido a andar pelas poeiras da cidade de Betânia, de Judá. Eles então lavavam os pés antes de entrar na casa, porque assim era, mas esse ato era feito geralmente por um servo, por um empregado. E o que o texto nos apresenta é que parece que eles entraram nesse lugar e não havia ninguém para fazer esse processo. Nenhum discípulo se apresentou para servir, nenhum discípulo se apresentou para se colocar à disposição do Mestre, para cuidar dos seus amigos e cuidar também daquele que era o Cristo, que haveria de morrer na cruz. O que nós vemos é que Jesus se antecipa a todos eles, pega a toalha, pega uma bacia com água e vai lavar os pés dos seus discípulos. No meio de tantos homens que talvez se diziam importantes porque eles brigavam entre eles para saber quem seria o maior, estava ali também o traidor, aquele que haveria de trair. Judas, naquela atitude de humildade, começa a lavar os pés dos discípulos, a enxugar com a toalha. Jesus repreende o orgulho, Jesus repreende a vaidade, Jesus repreende e apresenta a sua humildade como servo, como aquele que veio para cuidar dos seus. Ele sofreu a humilhação da morte, ele sofreu a tortura da morte, ele sofreu a coroa de espinho, porque ele amou você, porque ele simplesmente se preocupou com você e ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que nós aprendemos nessa Páscoa é que enquanto as pessoas querem ser servidas, o Senhor nos ensina a servir. Num tempo em que as pessoas buscam poder e glória, sucesso e fama, orgulho e há disputas individuais, Jesus nos ensina a pegar uma toalha e lavar os pés dos discípulos. O que nós vemos nesse tempo de pandemia é que não há rico, não há pobre, não há aqueles que têm castelos como reis, como governantes, como políticos. Ninguém está impedido de ser contaminado por essa pandemia. Isso é uma demonstração da nossa fragilidade, é uma demonstração da nossa simplicidade e é uma demonstração que precisamos depender a cada dia mais do Senhor. Humildade e amor são as virtudes que os homens do mundo podem entender se eles compreenderem a mensagem de Cristo. Humildade, simplicidade e serviço só é possível entender quando nós olhamos para Cristo, quando nós focamos em Cristo, quando nós observamos Cristo, quando nós olhamos nos evangelhos, a cada ato, a cada atitude, nós podemos entender o que é humildade, o que é amor e o que é simplicidade. O texto que colocamos para a nossa análise nessa noite nos ensina que há um amor insondável do nosso Deus.
um amor constrangedor de entregar a sua própria vida por mim e por você. Nós aprendemos o cuidado com a hipocrisia religiosa, quando Judas está no meio de discípulos, quando Judas está com Jesus, mas ele não faz parte do grupo. É algo que precisamos analisar o nosso coração nessa Páscoa. E precisamos também, com o nosso coração voltado para a palavra de Deus, nosso coração voltado simplesmente para a mensagem do Evangelho, entender a humildade e a simplicidade, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio fazer servo, sendo o dono do universo. Que esse momento em que Jesus lava os pés dos discípulos e lava os pés de Judas, nós possamos aprender o sentido da Páscoa. Que você possa servir mais, que você possa ser canal de bênção para as pessoas que estão à sua volta. Que nesse momento de escassez, de falta de alimento, de pessoas doentes, de gente precisando de ajuda, uma palavra amiga, um socorro, uma oração, que o seu sentimento possa ser o mesmo sentimento de Jesus. Ele veio servir. Mesmo sendo o Criador do universo, o dono do universo, de todas as coisas, ele veio se fazer um de nós e ele veio entregar a sua vida por aquele que ele amou até o fim. Que o Senhor nos abençoe, que você tenha uma final de semana nessa Páscoa de paz e tranquilidade na sua vida. Que Deus nos proteja. Em breve estaremos de volta. Eu tenho a certeza que vamos estar adorando e servindo ao nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Pai, eu quero louvar o Teu nome a todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, aqueles que estão distantes, ó Deus, e estão com seu coração aflito, abatido diante de tantas notícias ruins. Eu quero te pedir que a Tua paz e a Tua graça repouse sobre eles, que haja, ó Deus, amor, que haja, ó Deus, unidade, que haja compreensão da Tua palavra e que, ó Deus, essa mensagem desta noite possa falar aos corações, entendermos o amor, ó Deus, insondável do Senhor, que possamos entender o cuidado que temos que ter com a vida espiritual e que possamos entender também a mensagem da humildade e da simplicidade de um Cristo que veio servir e não para ser servido. Nós te adoramos, no nome de Jesus. Amém. Yeah. Oh, oh, oh.
estamos celebrando a Páscoa. Muitos nem sabem mais o significado dessa data. Relacionam a Páscoa com coelhos e ovos de chocolate. A Páscoa, como outras datas cristãs, tornaram-se motivo para o consumo e comércio, e esqueceram-se do seu verdadeiro significado. O verdadeiro significado da Páscoa está simbolizado em uma pessoa, alguém que se ofereceu para dar a vida em favor da nossa, que veio para libertar a humanidade da prisão do pecado e da morte, e trazer uma vida nova, plena, abundante de paz, alegria, justiça e amor. Mas até os dias de hoje, muitas pessoas duvidam de sua existência, do Filho de Deus que se entregou por todos nós. Duvidam do seu propósito, de sua pessoa. Não sabem quem realmente Ele é. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus, nascido há mais de 2000 anos atrás, de uma virgem, concebido sem a semente do homem, mas sim pela semente de Deus. Ele veio para os seus, mas os seus criticaram-no, rejeitaram-no e desprezaram-no. Mesmo passando por tudo isso, Jesus sempre se deixava transbordar do amor e da sabedoria de Deus. Viveu entre nós, pregando amor, realizando milagres e maravilhas, nos revelando a Deus através de seu caráter e seus sinais. Curou enfermos, libertou cativos do mal, ressuscitou mortos e nos ensinou o caminho da salvação. E hoje Ele ainda está conosco e continua nos estendendo a mão, nos amando, protegendo, ensinando e desejando muito ser o nosso amigo.
mesmo Jesus que realizava cura, milagres e maravilhas na antiguidade, continua realizando obras sobrenaturais nos nossos dias, através do Santo Espírito, pelo poder do seu amor. Bom, o meu milagre começou quando eu ainda era jovem, frequentando a Igreja Batista juntamente com a minha mãe. E quando eu me casei, eu queria muito, meu sonho era me casar na Igreja Batista, mas o meu marido se dizia católico e preferiu que nós casássemos na Igreja Católica. E daí por diante, a nossa vida começou a dois. Carlos fumava, gostava de uma cerveja, e foi muito difícil. Durante anos e anos eu tomei a decisão de servir a Deus com perseverança, com vontade, com responsabilidade. Então foram de muita luta. Mas quando eu cheguei aqui na igreja, o grupo de oração me ajudou, as mulheres de oração me ajudaram muito. Foram muitos cultos, foram muitas orações, muita palavra de ânimo, até que eu resolvi que um domingo eu não viria à igreja. Eu falei, hoje eu não vou. E aí o Carlos chegou para mim e disse, não, hoje eu vou à igreja. Aí eu pensei comigo e falei, não, então eu vou. Foi nesse dia que começou todo o milagre e as respostas das nossas orações. Realmente foi através desse testemunho que minha esposa deu, através de muita oração, entendeu? Que houve a conversão na minha vida. Porque realmente eu era um homem que vivia num mundo onde havia bebida, bebia muita cerveja, fumava, jogava, entendeu? Gostava muito de jogar dominó, sinuca, mas infelizmente chega um dia que o Espírito Santo de Deus toca no velho homem, transforma a vida dele, entendeu? E nesse dia foi um culto do dia do amigo, através de um amigo eu fui convidado para vir assistir esse culto e eu resolvi assistir esse culto, entendeu? E eu avisei assim em cima da hora que eu assisti o culto e através dessa mensagem do paralítico sendo carregado por 4 amigos, essa mensagem realmente veio para mim e eu me senti um paralítico porque não queria estar aqui na casa de Deus e cheguei arrastado por um amigo, entendeu? E dentro da mensagem, dentro do apelo, eu levantei minha mão, aceitei Jesus com todo o meu coração, entendeu? E através desse dia a minha vida foi transformada, me tornei um conselheiro dos embaixadores do rei, hoje eu sou diácono, tenho algumas funções aqui que, graças a Deus, Ele que me dá, que me sustenta e que eu consigo executar, mas tudo é feito para a honra e glória do Senhor. O meu milagre aconteceu em 2008, quando no Rio de Janeiro aconteceu um surto de dengue hemorrágica e nosso filho Mateus contraiu essa enfermidade. O Rio de Janeiro estava completamente envolvido com essa doença, não havia espaço nos hospitais públicos, o Exército colocou acampamento no Rio de Janeiro para poder atender tantas pessoas assim doentes. Houve um número muito alto de pessoas que haviam morrido e nós tínhamos plano de saúde, nós tínhamos conhecimento com pessoas, tínhamos amizades com muitas pessoas influentes e buscamos de todas as maneiras. Inclusive o plano de saúde não havia lugar para hospital, para poder atender. Mateus começou a ter uma queda muito grande das plaquetas, chegou a 12, e ele começou a ter hemorragia, uma dengue hemorrágica, e mediante a isso, todos os exames que vinham, a plaqueta havia caído um pouco mais um pouco, e isso desesperou a todos nós como pais. Giovanni, minha esposa, chorando todo o tempo, e nós começamos a observar que nosso filho estava indo embora. E dentro do milagre que eu tenho a dizer, foi num momento em que estávamos num local e não havia mais o que fazer, ele estava num atendimento de emergência, não havia onde colocar ele internado, recebemos a notícia por uma médica que havia um local em Santa Cruz, que haveria um espaço que possivelmente poderia atender ele. Nós partimos do carro imediatamente, dentro do carro orando, pedindo a Deus a direção, fomos para lá sem saber como chegar, não tínhamos noção de nada, não tínhamos nenhuma garantia do que poderia acontecer, mas chegando no local, eu parei o carro, o Giovanni desceu com o Mateus, levou direto à recepção, a recepção automaticamente indicou ela no segundo andar, o
qual deveria receber o atendimento. Eu parei o carro, entrei no hospital e quando, para minha surpresa, Mateus já estava numa maca e, por incrível que pareça, essa maca estava dentro de um CTI de bebê. Não seria possível aquela maca, para uma criança já com uma idade como a ele, uma maca, era um local apenas de bebê, e aquele cantinho, aquele local foi o ambiente em que ele foi tratado durante 8 dias, internado ali, tomando soro. E ao sair daquele local, quando nosso filho já estava sendo atendido dentro de um ambiente que não era para a idade dele, uma maca que surgiu, que inclusive não se sabe quem deu autorização para aquela maca entrar naquele local, não se sabia quem foi o médico que autorizou aquela internação acontecer. E quando nós estávamos saindo, uma das mães que estava com o bebê no colo virou para a Dilvane, minha esposa, e disse: isso aqui é um milagre. Nós entendemos que realmente ali foi a resposta de Deus, que não foi o plano de saúde, não foi influência, não foram os amigos que abriu as portas, mas foi o mover de Deus em uma crise generalizada, em um ambiente que não havia como atender, e nós saímos de Caxias para Santa Cruz, chegamos num hospital que nós não conhecíamos, onde ele foi recebido dentro de uma maca, em uma maca que não havia nenhum entendimento de quem mandou aquela maca ficar ali. E nós glorificamos a Deus, porque para nós isso foi o nosso maior milagre. Sem encontrar tudo que tentei e fracassar, e sem motivo estava a prosseguir vivendo, sem ter esperança pra lutar. Circunstâncias me abater, mas quando conheci, tudo mudou, pois ao olhar minha alma me libertou do medo, fez então o meu viver, fez renascer. Há 4 anos atrás eu fui diagnosticado com um derrame pleural, que nos pegou de surpresa, eu e a Luana, no caso. A Luana estava grávida do Henrique e eu tive que correr para o hospital às pressas para ser internado. Dentre os médicos que estavam tomando conta do meu quadro, uma médica chegou para mim e falou: olha, a gente vai tentar solucionar seu caso, porque o quadro é muito avançado, o derrame já está muito avançado. E isso ela me chamou em particular. Mas o que me marcou muito naquela situação foi no 3º ou 4º dia, eu não me lembro bem, onde a minha esposa e minha irmã, a gente tinha saído da visita, e eu sentei na poltrona, saí do leito, sentei na poltrona e conversei com Deus e falei: Senhor, que seja feita a sua vontade, o Senhor me deu a vida e o Senhor pode tirar. Que seja feita a sua vontade, que o Senhor cumpra o seu querer. Só dê um suporte à minha família.
mas graças a Deus deu tudo certo. No final o quadro ficou estável e eu recebi a alta. Graças e paz, queridos, nós somos os pais da Andressa e queremos aqui dar o nosso testemunho daquilo que aconteceu na nossa vida, daquilo que nós experimentamos e principalmente daquilo que Deus fez, daquilo que Deus realizou em nossa vida, na vida da nossa filha, pelo socorro que Ele nos prestou. A Andressa é uma menina que travou uma batalha muito séria, muito difícil pela sua vida. Ela foi diagnosticada com lúpus, uma doença autoimune, algo muito destrutivo, que debilita muito aqueles que são acometidos dessa doença. É como se as células que são responsáveis para proteger o nosso corpo, elas não se entendem, elas se autodestroem. E foi diagnosticado, passamos por momentos muito difíceis, ela ficou muito debilitada, como os irmãos acompanharam, como os nossos amigos acompanharam, e isso trouxe muito sofrimento para a nossa vida, porque chegou certo momento que a gente achou que a gente ia perder a Andressa. Mas nós entramos numa batalha de fé, de oração, intercessão, clamamos a Deus, nesses momentos em que a tempestade se abate sobre a nossa vida, a gente fica perdido, fica sem rumo, sem direção. Mas Deus nos dando a direção, mostrando aonde ir, o que fazer, os médicos, os medicamentos, a igreja. Nós louvamos e agradecemos muito a Deus pela Segunda Igreja Batista em Gramacho, por estarmos pertencendo a uma igreja que ora, uma igreja que clama, que busca, que intercede, e nós recebemos todo o apoio e no momento certo, na hora certa, Deus foi operando, Deus foi entrando com o livramento, dando a direção, e a Andressa hoje recebeu o seu milagre pela sua fé, pelo que nós clamamos. Hoje ela está dando continuidade ao tratamento, o lúpus, para honra e glória de Deus, ele já está adormecido, agora é só dar continuidade ao seu tratamento, né? E o que nós queremos dizer para vocês que estão nos ouvindo é que a tempestade ela sobrevém, ela não escolhe casa, não escolhe pessoa, mas o importante é que você, se está passando por qualquer um problema, por qualquer uma luta, por mais difícil que esteja, creia que Deus é poderoso para entrar com o livramento, para te socorrer. Se você acha que não tem solução, se você acha que não tem mais o escape para você, Deus tem. E o que nós aprendemos e queremos passar para vocês que não estão nos ouvindo, estão nos assistindo, olha, não caminhe sozinho. Não ande sozinho, busque ajuda, caminhe com alguém, caminhe com uma igreja, tenha um pastor que ministre sobre a sua vida, sobre a sua casa, e eu tenho certeza que aquilo que é um peso, que é uma tempestade que se levanta, vai se acalmar. Deus vai entrar com o livramento e o milagre que você espera, a cura que você espera, o livramento que você espera, Deus vai realizar para a honra e glória do nome dele, em nome de Jesus. Creia, tenha fé, busque, clame, que Deus vai honrar a sua fé quando você busca Ele de todo o seu coração. Eu aceitei Jesus e tive uma experiência muito maravilhosa, que era, eu queria participar de um evangelismo que nós íamos fazer aqui no Gramacho. Eu não sei porquê exatamente, porque eu estava com tanta vontade de fazer esse evangelismo. Só que eu não poderia fazer porque na época eu estava no exército, estava de serviço no domingo, e esse evangelismo seria feito no domingo. E não teria condições, porque eu não encontrei ninguém para tirar meu serviço, então não poderia fazer. Mas algo me impulsionava a me alimentar e querer fazer esse evangelismo. Eu não sabia por quê. E no sábado nós fomos fazer uma oração, os jovens, para que a gente se preparasse para o dia seguinte, para poder fazer esse evangelismo. Então eu comecei a orar ao Senhor, eu falei, Senhor, eu queria tanto fazer esse evangelismo, Pai. Eis-me aqui, porque eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou com muita vontade. Mas só que eu estou de serviço, Senhor. Como é que eu
como é que eu vou fazer parte desse evangelismo? E eu escutei nitidamente uma voz falar comigo, meu servo, amanhã tu não estarás de serviço. E eu abri o olho, olhei para um lado, olhei para o outro, mas aquela voz que entrou no meu ouvido e foi direto para o coração, não sei explicar direito, mas foi algo com muita firmeza. E isso eu guardei, eu sorri. Quando terminou o período de oração, cheguei para a André e falei, André, amanhã eu não vou estar de serviço, o Senhor falou comigo. Ela sorriu, meio incrédula, ela disse, você mesmo, você é? Ela disse, mas como assim? Você não sei o que vai acontecer, mas eu não estou de serviço amanhã. E fui para casa. Nós dormimos. No dia seguinte ela preparou a minha farda, colocou minha farda em cima do sofá. Eu, quando acordei, fui lá, tomei banho, fiz o que tinha que fazer. E falei assim, André, estou indo. Ela disse, você não vai levar o uniforme não? Senão eu não vou levar o uniforme. Eu acredito em Deus, meu Deus é um Deus vivo. Ele falou para mim que eu não estou de serviço. E eu creio. Eu não sei o que Deus fez, André, mas eu não vou levar farda. E não levei a farda. E fui no quartel. Eu estava de serviço no hospital, eu era sargento enfermeiro. Quando eu cheguei lá, na realidade todo mundo sabe, quem já serviu no exército sabe que a dificuldade que é, se você não conseguir ninguém para tirar serviço na sexta-feira, não tem mais jeito. E quando eu cheguei lá, me apresentei para o tenente médico, e ele falou assim, você que é o Virgílio? Ele está lá em cima, ele ontem tentou entrar em contato contigo, mas não conseguiu. Aí eu falei, eu sorri e subi para falar com ele. Cheguei lá, abordei o Isaías, ele me olhou. Aí ele falou, poxa, Virgílio, onde eu queria falar contigo? Preciso falar com você. Aí eu sorri, porque eu sabia que vinha alguma coisa dali de Deus. E ele falou, por que você está sorrindo? Eu disse, não, depois eu te explico, me fala o que você queria falar comigo. Ele disse, não, sabe o que é? Eu estou saindo de serviço hoje. E, poxa, você está entrando hoje, não é? Então, só que segunda-feira eu estou de serviço de novo. Esse rapaz, ele tirava serviço do plantões dos outros sargentos. Ele disse, o que eu te propor? Como eu estou de serviço segunda-feira, eu estou devendo serviço para outra pessoa, eu propor de você voltar para casa hoje, eu fico aqui no teu lugar, e na segunda-feira você tira o serviço junto comigo desse rapaz que eu estou devendo. Aí eu sorri e falei assim, agora eu vou te contar por que eu sorri. Aí falei para ele, como eu contei minha experiência para ele, eu falei assim, poxa, Deus, eu queria ter a fé que você tem, eu sou desviado. E eu fui embora para casa, todo feliz, fiz parte do evangelismo, contei da minha experiência, achando que seria só aquilo. Mas a gente, quando ajuda em missões, a gente, quando quer ser instrumento de Deus, a gente não sabe o que Deus faz por trás de tudo isso. E para minha surpresa, 5 anos depois eu encontrei com ele lá na prefeitura do Rio de Janeiro, eu estava trabalhando já no Topódromo, já tinha saído do exército. Ele bateu nas minhas costas e falou, Virgílio, quando ele era o Isaías. Eu falei assim, poxa, Isaías, quanto tempo? Ele estava com um irmãozinho, ele falou pro irmãozinho, esse aqui, ó, ele mora no Gramacho. Eu também moro no Gramacho. Ele não sabe não, mas é a experiência que ele passou para mim. Ele, lembra daquela vez que você falou comigo a respeito do serviço, que a experiência que você teve, que o Senhor falou contigo? Pois é, aquilo me incomodou de tal maneira naquele dia que eu não dormi direito. Quando foi no domingo seguinte, eu aceitei a Jesus, eu voltei para o Senhor. Foi através daquela palavra que você trouxe para mim. Então é isso, a gente não sabe a importância que é a gente ser instrumento de Deus. E eu percebi, o que eu pensei que fosse para fazer o evangelismo, na realidade não era fazer o evangelismo, e sim para que ele voltasse para o Senhor. E é assim, nos coloquemos como instrumento de Deus, em missões, seja no que for. Quando Deus nos chamar, a gente precisa estar pronto para atender. Amém. Obrigado pela oportunidade. Quantas guerras perdi, conseguia mesmo servir. Quantas vezes chorei pela dor que causei, ao contrário, mesmo vencer. Tudo era sofrer, não pude entender, tudo vinha a me abater, mas tudo isso se foi quando a paz encontrei.
canção pra cantar. É tremendo pra mim perceber que um rei não se importou por todos morrer pra levar o meu lugar de sofrer, chamar assim. Eu Foi assim, vida após vida, história após história, todos tocados pela graça e compaixão de Jesus Cristo até os dias de hoje. Apesar de tanta manifestação de poder e amor de Deus através de Jesus, haviam aqueles que não acreditavam e, entre eles, alguns que conspiravam contra ele. Mesmo assim, Jesus mostrou seu amor por todos e foi obediente ao Pai em cumprir seu plano de salvação a todos que nele criam e creem. Quando se aproximava a hora em que sofreria a sua morte, ele chamou os seus discípulos para perto de si e disse: Eu preciso partir, mas farei com vocês uma nova aliança nessa noite. Este pão que parto é o meu corpo, e o vinho é o meu sangue. Meu corpo foi partido para a sua cura, e o meu sangue derramado pelos seus pecados. E enquanto celebrava a última ceia com seus amigos, foi realizado o primeiro ato de Santa Comunhão, a celebração de uma nova e eterna vida em Jesus Cristo, o Senhor. E foi assim, vida após vida, história após história, todos tocados pela graça e compaixão de Jesus Cristo. Mas havia aqueles que não acreditavam, e entre eles, aqueles que conspiravam contra ele. E quando se aproximava a hora em que sofreria sua morte, ele chamou os seus discípulos para perto dele e disse: Eu preciso partir, mas farei com vocês uma nova aliança nesta noite. Este pão que parto é o meu corpo, e o vinho, o meu sangue. Meu corpo foi partido para a sua cura, e o meu sangue derramado pelos seus pecados. E enquanto celebravam a última ceia com seus amigos, foi realizado o primeiro ato de Santa Comunhão,
a celebração de uma nova e eterna vida em Jesus Cristo, o Senhor. É meu corpo, em memória de é meu sangue. Na noite que o Senhor Jesus se entregou para sofrer até a morte, ele partiu o pão e, dando graças, deu a seus discípulos e disse: comam, este é o meu corpo dado por vocês, façam em memória de mim. Depois, segurou o cálice de vinho e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos vocês. Este é o sangue da nova aliança que derramarei para o perdão de seus pecados. Quando comerem e beberem o pão e o vinho, vocês proclamarão a minha morte até que eu volte outra vez. Sim.
Após Jesus ter tomado a última ceia com seus discípulos, ele foi traído por Judas, negado por Pedro e abandonado por todos os outros. Mas era necessário que todas essas coisas acontecessem, porque o propósito era ele quem deveria cumprir. E assim, Jesus foi como ovelha muda para o matadouro, cumpriu o plano de Deus para salvar e resgatar a humanidade. Então ele deveria carregar a sua cruz e caminhar rumo ao abandono e à morte, para que depois de tudo consumado, a ressurreição acontecesse e a vida eterna retornasse a nós, os que cremos nele.
Jesus pagou o preço por nossos pecados, com sua vida em troca da nossa. Ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, e hoje vive e reina. Ele está aqui agora, querendo transformar a sua vida e te libertar de dor, angústias, vícios e medos. Agora abra seu coração, para que ele entre e faça morada em sua vida, e derrame o seu grande amor sobre ti. Volta o que um dia se perdeu.